Oi, gente, boa noite! Resolvi fazer essa live para contar um pouquinho a vocês como que é uma gestão do estúdio, né? Como é que eu faço a gestão dos meus dois estúdios e explicar um pouquinho para vocês a diferença entre administrar, entre a parte financeira, entre tudo isso que no começo eu não sabia de nada disso. A gente sai realmente da faculdade assim, cegos, né, sem entender nada. A gente não tem nenhuma cadeira que fale um pouquinho sobre gestão. Simplesmente a gente sai só sabendo o que é ser fisioterapeuta e não sabe de jeito nenhum gerir uma empresa, gerir um estúdio, gerir uma clínica, se caso for a gente for abrir, né? E isso foi o meu caso. Assim que eu abri o meu estúdio em 2016, eu simplesmente achava que tudo que entrasse no estúdio era meu salário. Tudo que entrasse era o lucro, né? E acho que eu já contei aqui no Instagram uma vez pra vocês, falando um pouquinho sobre como que eu peguei os meus primeiros salários e gastei tudo, achando que tudo era lucro e que não era nada disso, né? Por isso que agora, assim, com 4 anos de estúdio, com o meu outro aberto agora já faz um ano, eu comecei a entender mais sobre essa parte administrativa, sobre como gerir o estúdio para poder crescer o estúdio, né? E não acabar falindo, como muita gente me relatou já aqui nos stories, no Instagram, que já abriu e faliu o estúdio, ou que tem medo de abrir e realmente falir, de não saber gerir, de não saber o que fazer, de não saber nada sobre o estúdio, desde a parte burocrática, de documentos, o que é que você faz para poder abrir o estúdio. Então eu resolvi falar um pouquinho, fazer uma aula live sobre gestão do estúdio de Pilates, tá? Eu coloquei 2 tópicos aqui para explicar um pouquinho para vocês como é que eu faço. Primeiro, a parte administrativa e a parte financeira. Na parte administrativa, uma coisa que muita gente me pergunta é sobre contratos. Pedem também, né, modelos de contrato. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que contrato é feito através de um advogado, tá? Como meu namorado é advogado, ele me orientou bem direitinho sobre cada cláusula, o que tem que colocar, o que não tem que colocar, pra gente ficar realmente resguardada em relação a tudo. Em relação ao aluno, tem aluno que é super gente boa, que entende as regras bem certinhas, tem aluno que não entende, tem aluno que quer passar por cima das regras do estúdio. Então, se tiver já tudo no contrato, bem direitinho, bem estabelecido, assim que ele se matricula, você já mostra todo o contrato, faz ele assinar, mostra todas as cláusulas, né? De tudo que você vai colocar, assim, todas as regras, tanto para o direito que a gente tem como instrutor de Pilates, como empresa, como o direito que ele tem. Então, colocar tudo isso bem estabelecido. Então, digamos aqui que você é dono de um estúdio e quer contratar uma fisioterapeuta. Como eu lá no meu estúdio, eu contratei uma fisioterapeuta, então eu fiz um contrato bem direitinho com ela, falando sobre tudo. Então, temos que colocar tanto a parte profissional como o contrato para os alunos, tá? Então, a parte pro profissional, eu coloquei aqui, peguei até aqui para vocês, para eu não esquecer nada de falar com vocês. Eu não posso mostrar todo esse contrato aqui para vocês, porque realmente as minhas regras são diferentes das regras de vocês, né? Dos estúdios. Mas eu vou falar um por cima, porque aí vocês têm dicas e daí vocês têm um insight para dizer, esse daqui eu preciso colocar no meu também, tá? Deixa eu ver aqui um que eu posso dizer. Aqui ó, a prestação de serviço, que no caso é o que ele vai fazer, né? O que o fisioterapeuta vai fazer. Ele vai fazer o quê? Ele só vai dar aulas de Pilates? Ou ele vai dar aulas de Pilates e também vai fazer fisioterapia? Então essa parte tem que estar bem descrita no contrato, a parte dos horários pré-agendados, se ambas as partes precisam respeitar, né, esses horários, porque não sei se vocês já pegaram instrutores que faltam muito, que instrutores que dizem que tá doente, que não tá. Então tem muita gente que tem dor de cabeça em relação a isso, tá? Então a empresa, nós como empresa, nós temos que estar realmente resguardado com tudo, tá certo?
Os horários podem sofrer alterações de acordo com a necessidade do fisioterapeuta ou de acordo com a necessidade do aluno. Isso aí vai depender de cada estúdio também, tá? Colocar aqui, digamos, deixa eu ver o que é que eu coloquei aqui. Qualquer irregularidade ou danificações na estrutura do prédio, né, da estrutura do estúdio, sempre o instrutor deve avisar a empresária, tá? As faltas não justificadas dos alunos, que isso é uma coisa que dá dor de cabeça no estúdio, né? Vocês sabem bem. As faltas não justificadas dos alunos realmente não tem compensação, porém, se caso eles justificarem, isso é as regras lá do meu estúdio, tá? Se eles justificarem, Paula, hoje eu não posso ir para o Pilates, isso 1 hora antes, então ele tem o direito de repor essa aula, só que aqui no contrato do aluno, eu sempre coloco que ele tem direito a 2 reposições por mês, tá? Porque senão eles começam a faltar e a querer passar para o outro mês, digamos que eles paguem dia 10. Paulinha, mas eu ainda tenho 2 aulas, então eu só vou pagar depois que eu passar essas 2 aulas, sabe? Coisas assim de regrinhas que você precisa realmente estar no contrato para você dizer aqui, ó, você assinou e realmente só pode 2 reposições. Sim, pô, tá? Me mandaram já mensagem aqui no Instagram, né, falando, Paulinha, mas eu tenho vergonha de cobrar, eu tenho vergonha de dizer minhas regras para os alunos. Vocês têm que entender que nós somos empresárias e a gente, se não for a gente que coloque regra no estúdio, quem é que vai colocar, né? Então a gente realmente tem que se impor em relação a isso. Lógico que não vai ser ignorante e tal, não, vai conversar, tá, com o aluno, bem tranquilo, tá? Outra cláusula. Por motivo de doença pessoal ou familiar, o fisioterapeuta realmente pode se ausentar, mas aí avisa a todos os alunos, marca essas aulas para outro dia, veja se dá para marcar na mesma semana para não ficar colocando aulas lá para outra semana e acabar atrapalhando o movimento do estúdio, né? Outra coisa no contrato. Aqui. Tem muita gente que fala sobre porcentagem, quantos por cento você paga ao seu instrutor, né? Lá no estúdio eu pago 40% do que entrar no estúdio, digamos. Eu tenho 30 alunos, então desses 30 alunos, 40% é todo da minha instrutora, tá? Então deixa isso tudo pré-estabelecido aqui bem direitinho. A data de vencimento, digamos que os alunos coloquem lá que todo mundo vai pagar dia 10. Então, eu estipulo um dia para pagar a instrutora, sei lá, dia 15. Todo dia 15 você vai pagar a instrutora os 40% do que entrar naquele mês, sabe? Determinar o prazo também de que se inicie e de que termine o contrato. A gente sempre faz contrato anual, tá? Então, eu coloco lá de dezembro a dezembro e deixo estabelecido. Caso realmente ela não possa mais ficar, e daí a gente vai procurar outra instrutora. Se não, como é o caso de lá, graças a Deus, vai realmente fazer o contrato novamente. Então, deixar tudo realmente pré-estabelecido, bem direitinho, só pra gente ficar realmente resguardada, tá? Outra coisa, tem muita gente que diz, Paulinha, mas a instrutora que fica lá no meu estúdio, ela é minha amiga de faculdade, ela é minha amiga de infância. Gente, é melhor colocar tudo no contrato, tá? Tem gente que briga, tem gente que do nada vira a cabeça. Eu conheço algumas amigas que realmente aconteceu isso, da instrutora ser maravilhosa e no final acabar fazendo uma covardia. Então coloca no contrato essas regras. Regras de contrato para alunos. Eu coloquei aqui algumas regras que eu acho que são regras gerais, tá? Que todo mundo realmente precisa colocar, porque esses alunos são danados. Então, regra para alunos, as 2 reposições, como eu falei, né? Normal por mês. Avisar sempre 1 hora de antecedência, porque muitas vezes, meu Deus, eu me lembro, muitas vezes só tinha um aluno de 6 horas da manhã. Eu chegava lá de 5h40, quando pensa que não, cadê o aluno? 6h10, 6h20, a gente não poderia estar dormindo um pouquinho mais? Aí simplesmente o aluno não avisa. Quando é no meio do expediente, aí é mais tranquilo, mas mesmo assim eu peço para todos eles avisarem, tá? Se avisar, se for falta justificada, beleza, tem direito à reposição. Se faltar simplesmente não avisar nada,
perdeu, né? Pagamento todo dia 10 e se caso atrase, terá multa de 10%. Eu coloco sempre uma margem, porque às vezes esquece no dia, de 10 ao dia 15, mas estabelecido dia 10 e até o dia 15, se pagar ainda não tem multa. Se for dia 16 já tem multa de 10% por mês, tá? O estúdio terá recesso no final de ano e no carnaval também, porque o carnaval é quase uma semana, né? Então, no meu estúdio, nas minhas regras, eu coloco isso já estabelecido, o pessoal já sabe que a partir do dia 23 desse mês não tem mais aula. Ah, Paulinha, mas aí tu diminui o preço da mensalidade? Não, tá? Eles sabem que todo ano é desse jeito, final de ano tem esse recesso e pronto. E vamos ser felizes. Outro, o estúdio se compromete a dar aulas no horário pré-estabelecido, tá? Então eles têm direitos e a gente também, eles têm deveres e a gente também, tá? Então coloca no contrato do aluno os dois. Meu dedo tá lindo, né? Coloca os dois, tá? No contrato. Só quem dará aula são profissionais de fisioterapia e educação física. Deixa lá estabelecido, porque muita gente acha que qualquer profissional pode dar aula e realmente lá no estúdio não pode, tá? Reposições de aulas serão de acordo com a disponibilidade do estúdio. Coloca isso também, tá? Em contrato. Muita gente diz, Paulinha, eu não posso hoje, eu quero ir amanhã. Não. Né? Eu quero ir amanhã, eu tenho que ver se lá na agenda tem horário para você para fazer essa reposição, tá? Coloca isso descrito, lógico que você não vai ser ignorante, né? Lógico, mas diz assim, hoje realmente não tem como, a vaga que tem para reposição é na sexta-feira, tal hora e tal hora, e aí segue a vida, sabe? Colocar esses contratos bem direitinho aqui, pré-definido, porque aí fica todo mundo resguardado, tá certo? Sobre planilhas, muita gente também me pede modelos de planilha, como é que tu faz? Primeira coisa de planilha, quando a gente tá na faculdade e faz aquilo tudo, paciente chegou, taranã, taranã. No estúdio a gente não consegue colocar isso tudo descrito, o que é que fez com cada aluno. Porque, digamos, vê só, tem 4 alunos por horário. Aí você vai descrever tudo o que você fez com cada um dos alunos, isso durante uma aula, 1 hora, e daí depois já vem outra turma em seguida, e depois já vem outra turma. Então, quando chegar no final do dia, você vai saber o que é que você lembra, o que é que você fez nos primeiros alunos? Não lembra. Sinceramente, não lembra. Então, o que eu coloco lá na planilha do aluno tal aluno, coloca a data, coloco quais foram os aparelhos que eles fizeram e o que é que eles fizeram no método Pilates. Bem simples, mas tem que realmente tá tudo no papel, porque o Crefito pede, tá? Então deixa tudo lá escritinho, qual foi o dia, o que foi que ele fez, mas assim, bem... Eu coloco bem por cima, porque realmente não dá tempo, tá? Planilha de horários. Horários e planilha de aluno, tá? Essas duas realmente tem que estar, todo mundo tem que ter nos estúdios, tá? Em relação à parte financeira, que aí um monte de gente me mandou caixinhas de pergunta. Na caixinha de pergunta, Paulinha, como é que eu faço? Como é que eu faço os planos? Como é que eu calculo, coisa e tal? Vou explicar um pouquinho pra vocês como é que eu faço nos meus, tá? Primeira coisa, eu separo os custos fixos dos variáveis. E o que danado é isso? Os custos fixos vai ser o aluguel, caso o estúdio de vocês tenham, né, o aluguel, vai ser conta de luz, conta de energia, né? Mais ou menos os custos fixos que a gente tem no estúdio. Aluguel, conta de luz e energia. E os variáveis, Paulinha, quais são?
Os variáveis são a água, falo água de beber, tá? Água de beber, o cafezinho se você tiver, o chá, as bolachinhas. Alguma coisa aqui que você diga, não, esse mês vai dar pra eu colocar, sei lá, pra eu comprar uma bola suíça. Vai dar pra eu comprar mais um acessório, vai dar pra eu comprar mais um equipamento. Então, isso são, essa parte de variáveis são coisas que você não compra direto, tá? Mas aí você sempre tem que separar, porque é para você ter uma ideia do quanto que entra, do quanto que sai, do quanto que fica. Eu coloquei até um post, acho que foi hoje, perguntando se o estúdio de vocês fatura ou lucra. E muita gente veio me dizer, Paulinha, eu não sabia qual era a diferença, né, entre faturar e lucrar. A parte de faturar, deixa eu colocar aqui. Faturar e lucrar. A parte de faturar é tudo que entra no estúdio. As mensalidades, se você faz sessão de fisioterapia, entra. Se você faz aurículo, entra. Tudo que você faz no estúdio que entra dinheiro é a parte de faturamento, tá? A parte de lucro é tudo depois que você paga tudo isso, que paga os custos fixos, que paga os variáveis, e o que sobra realmente é o seu lucro. Muita gente me diz, Paulinha, tu tira teu salário, quanto que é teu salário? Isso daí vai depender do mês, tá? Mas muita gente estabelece um salário lá fixo. Eu não. Eu não estabeleço, tá? Mas vocês podem estabelecer a partir do lucro, não a partir do faturamento, né? Quando eu comecei o meu estúdio, a primeira coisa que eu achava que tudo que entrava era lucro. Então, eu tirava aqui do faturamento e gastava todinho, viu? Eu acho que eu já disse a vocês. Que eu fui pra praia, que eu gastei todo o dinheiro, né? Depois, eu gastei tudo. Não deixei nada em caixa. E daí, agora na pandemia, eu vi a importância de ter realmente um caixa, porque simplesmente fechou, né? Os 2 estúdios e eu fiquei sem nada. Eu não tinha nenhum real no caixa, né? Então, imagina aí se eu dependesse só disso. E realmente foi depender só disso, mas a minha sorte foi o meu namorado que me deu suporte. Mas se eu não tivesse ninguém, e daí como é que eu ia fazer? Ia falir, né? Do mesmo jeito que muita gente faliu. Muitas amigas minhas de Recife, 3 amigas minhas de Recife faliram, fecharam o estúdio mesmo. Uma até que fazia 10 anos que ela tinha estúdio, né? E, infelizmente ela teve que fechar, porque o aluguel era 3.000 e ela não tinha, o dono, né, do imóvel simplesmente não quis saber de nada, só queria os 3.000 do aluguel, e ela tirou as máquinas, não tinha onde colocar, as máquinas são grandes, e simplesmente fechou, né? Então, essa parte aqui de faturamento e de lucro, a gente tem que ter uma noção também de que vem aí, veio uma pandemia agora, né? Sobre os planos, como calcular, né? A partir de juros de cartão também é importante você embutir dentro já da mensalidade, sabe? Para você não dizer, no cartão aumenta tanto. Aí dizer, então eu não quero não. Então, para isso não acontecer, a gente faz o cálculo já com os juros do cartão embutido. Digamos, num plano, eu vou colocar aqui em um plano de R$200. Tá? Você coloca aqui R$200, é o plano mensal. Digamos que eu quero aumentar, sei lá, R$30, porque todo janeiro é tempo de aumentar, tá? Não deixem de aumentar, porque senão os alunos, eles se acomodam a você não aumentar e acaba você tendo dificuldade realmente desse reajuste todo ano. Tudo reajusta. Reajusta automóvel, reajusta gasolina, comida. Então a gente reajusta também, não tenham medo de fazer reajuste, tá? Então digamos aqui que é R$200 a mensalidade, mas eu quero colocar 230. Esses 230 já vai estar embutido os juros aqui, tá? Do cartão. É mais ou menos
Os juros da maquineta é mais ou menos 4, 5 reais, dependendo da maquineta, tá? Deixa eu mostrar a vocês aqui. Essa minha maquineta, essa daqui, ó, da Sanmap. Ela é muito boa, é pequenininha, dá pra levar pra todo canto. Eu faço ela nos 2 estúdios e só gasta, acho que é R$4,05, se eu não me engano. Só isso, tá? De juros. Então aqui eu consigo embutir os juros já. Se eu colocar só R$10 aqui, digamos, os alunos vão reclamar muito, eu só vou aumentar aqui para 210. Então você, quando tiraria aqui mais ou menos R$5, né, dos juros da maquineta, você ia ter aumentado R$5 por ano. Vale a pena? Não vale, né? Do mesmo jeito de você fazer um plano maior, de fazer um plano, sei lá, trimestral. Você aumenta o valor, porque aí você consegue realmente prender esse seu aluno. Que calor! Você consegue prender esse seu aluno, né, para um plano maior e consegue, digamos assim, prender ele por 3 meses, tá? Eu digo prender na parte boa, tá? Dele conseguir fazer esses 3 meses sem se preocupar com o pagamento, já tá tudo pago, tudo direitinho, tudo bonito. Sobre metas de experimentais, isso aqui foi uma das coisas que vocês me pediram para falar na caixinha também. Metas de experimentais. Sempre que eu faço metas menores. Metas por semanas e metas por mês, digamos. Eu coloco uma meta de experimental. Eu preciso fazer pelo menos 2 experimentais por semana. Que isso daí vai dar pelo menos 8 experimentais por mês. Vê só, digamos aí, coloca de 8 a 10 alunos novos por mês. O quanto que você vai ter, né, de lucro, o quanto que você vai ter de estúdio cheio. Então essa meta aqui é super importante. Paulinho, como é que eu consigo 8 alunos novos por mês? Eu acho que uma das coisas mais importantes, principalmente de hoje em dia, é você saber divulgar. Como, Paulinha, a divulgação? Através do marketing, tá? Muita gente não sabe nem o que é isso. Eu acho que agora na pandemia que veio o boom, né, da internet, o boom de dizer assim, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer para divulgar o meu estúdio? As aulas online, que muita gente não estava conseguindo ir para o estúdio, até porque estava fechado. E aí, como é que eu vou dizer ao pessoal que a gente não pode sair na rua, a gente não pode panfletar? E como é que eu vou dizer agora ao pessoal que eu tô dando aula online? Através da internet. Hoje em dia, todo mundo tá aqui, ó, a atenção é todinha no celular. Então, a importância do marketing subiu assim 1000%, de você entender, de você se mostrar, de você falar aqui nos stories, de você fazer feed, de você mostrar, conteúdos de valor que agreguem, né, aqui as pessoas que estão lá rolando o feed do Instagram e simplesmente ver uma postagem. Vocês acham que é mais importante uma postagem assim, o que é hérnia de disco? Ou como o Pilates pode fazer para ajudar você que tem hérnia de disco? Então a diferença é grande, porque aí vai chamar a atenção dos seus seguidores, dos seus potenciais clientes. Eu coloquei aqui, sim, Paulinho, eu só faço Pilates e eu queria aumentar a minha renda, né? Como é que eu faço isso? Aumentar o faturamento através de monetização. E o que danado é monetização? É você colocar outros serviços. Paulinho, mas não dá tempo de eu colocar outros serviços. Então, coloca meia de Pilates para vender. Coloca garrafinha, coloca blusa de Pilates, leg, coloca, sei lá, chá, coloca coisas de saúde no seu estúdio de Pilates que você possa vender, tá? Para aumentar realmente esse seu faturamento por mês. Deixa eu ver. Eu coloquei aqui porque eu vou falar agora sobre a gente falar do preço, né, da mensalidade lá no Instagram. Vocês acham que
Vocês acham que espanta o futuro aluno você simplesmente falar lá? Tem uma mensagem: Paula, quanto que é a mensalidade do Pilates? E simplesmente eu mandar: é R$ 200 por mês. Isso, vocês precisam gerar uma experiência com esse aluno, vocês precisam gerar valor. Então, tenta marcar uma aula experimental para tudo que você fizer, tudo que você falar lá na aula ser tão importante para a vida dele que ele vai dizer: caramba, os R$ 200 é barato. E vê só a diferença de quando você dá uma aula experimental, quando você fala cara a cara, quando você mostra o seu potencial, o que é que você pode fazer para melhorar a vida dele, para transformar a vida dele, que ali não só é uma aula de Pilates, que muita gente acha que é tipo uma academia e que não é, tá? Por isso que eu coloquei no post, acho que foi ontem, falando sobre passei a não mais vender Pilates. Essa parte de vender Pilates aqui é super importante, porque a gente agora consegue transformar vidas. Então você não vende mais aula de Pilates, você vende transformação de vidas. Olha a diferença das palavras, o quanto que é importante você falar com palavras diferentes. Se eu disser assim, o pacote de aula de Pilates é 200. Ou, eu posso e quero transformar a sua vida através do método Pilates. Eu queria te mostrar aqui alguns movimentos que a gente pode fazer para diminuir a dor, para diminuir essa sua ansiedade, entendeu? As palavras como tem poder e o quanto que a gente pode conseguir fazer ele se matricular nessa aula experimental. Porque se você falar isso pela internet, não vai gerar tanta conexão, entendeu? E mesmo assim, se ele insistir no preço, aí você manda um áudio. Você manda um áudio para ele explicando um pouquinho como que é o Pilates, perguntando qual é a dor dele, daí você já vai introduzindo que o Pilates melhora isso, melhora aquilo, que vai fortalecer a coluna, tarará. Não fica com medo de falar, tá? Tem muita gente que tem receio de falar, simplesmente manda a tabela de preços e pronto. E simplesmente ele vai só procurar qual é o mais barato para ir. Eu coloquei aqui história, né? A gente, desde pequenininho, a gente ama escutar histórias, né? A gente foi, a gente cresceu escutando histórias e a gente gosta realmente de saber o começo, o meio e o fim. Por que que a gente fica tão empolgado na Netflix para assistir uma série? Porque aquela história envolve, porque a gente ama novela, porque a história envolve. Então a gente tem que fazer a mesma coisa com os nossos alunos, envolver eles na história, não na história do Pilates, tá? Porque isso daí já passou, eu acho que eu já disse a vocês e vou dizer mais uma vez. Na aula experimental é 1 hora de você explicar, mostrar todos os movimentos, o que é que o Pilates pode transformar na vida dele, e ele não quer saber da história do Pilates, quem foi Joseph, quem foi que fez na guerra, não sei o que. Não, tá? Tentem não colocar essa história, eu tô falando de outro tipo de história. A gente, agora, nós instrutores de Pilates da atualidade, nós analisamos tal doença, analisamos a doença que o aluno vai vir, né, com ela. Eu tenho escoliose, então a gente consegue analisar essa escoliose e a gente consegue recomendar alguns exercícios para ele, tá? Então essas duas palavras, vê só a diferença, o poder das palavras. Sobre analisar sua doença e nós vamos recomendar tais exercícios para melhorar a sua qualidade de vida, para transformar a sua vida, para você conseguir dormir melhor, para você conseguir pegar seu netinho no colo, para você conseguir sentar com ele no chão e brincar com ele. Sabe, as palavras como tem poder? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Faça com que seu aluno tenha uma experiência. É isso, essa experiência você precisa mostrar a ele na aula experimental, assim que ele chega no estúdio. Tanto a experiência
sensitiva de quando você chegar, de abrir o estúdio, de sentir aquele cheirinho bom, de sentir um cheirinho de ambiente legal, de ter harmonização de cores, de ser um estúdio limpo, de ser um estúdio tranquilo, né, com uma musicazinha no fundo, de coisas assim que façam com que o aluno se sinta bem e que não queira mais sair da aula, que 1 hora de Pilates vai passar muito ligeiro para ele. Não sei se vocês já escutaram, né, se os alunos já relataram para vocês isso, mas os alunos me relatam muito sobre isso, dizem, ai, como passou rápido a hora, não sei o que. Ou seja, é que ele tá se sentindo bem fazendo a aula, ele tá se sentindo bem naquele lugar. Então, façam com que os alunos de vocês tenham uma experiência dentro do estúdio e não queira jamais sair do estúdio para outro, porque eu acho que a maioria dos alunos, eles criam um vínculo, né? Eu digo que a gente forma uma família, realmente forma. A gente sabe da vida um do outro, a gente conta histórias, a gente escuta histórias, escuta relatos. A gente, muitas vezes, eu digo aos alunos que a gente é psicofísio, né? Muitas vezes tem alunos que chegam, eles estão tão abatidos que eles acabam tomando tipo 20 minutos da aula conversando, desabafando. Deixa ele desabafar, tá? Muitas vezes é isso que ele nem precisa da aula naquele momento. E ele sai bem melhor. Então, muitas vezes a gente tem que ser realmente humano para entender o outro, para escutar o outro. É isso. Ó. Ai, Deus tocou no meu coração agora aqui para falar sobre medo, insegurança, sobre coisas que muitas de vocês têm receio, têm medo, me dizem que tem medo de abrir estúdio, que nessa pandemia eu não vou abrir um estúdio porque não dá certo. Por que não dá certo? Dá certo sim, você vai abrir o seu estúdio. Não tenha medo do que os outros vão falar. Ai, Paulinha, eu não vou falar nos stories porque vão dizer que eu sou blogueirinha. Ai, vão dizer que eu tô me amostrando. Ai, vão dizer que eu não sei de nada. Caramba, cada um vai tá inspirando outras pessoas. Eu aqui tenho certeza que eu vou tocar no coração de alguma de vocês que tá aí, que tá querendo, sei lá, com vontade de abrir estúdio, mas tem medo, que não sabe como abrir, e daí pode me mandar direct, pode falar comigo, que eu ajudo de qualquer maneira, através aqui da internet, né, porque não tem como de outro jeito, mas por aqui eu dou dicas. Assim que eu comecei aqui no Instagram, eu disse, eu posso mostrar coisas que tem meninas que ainda não sabem, que tem gente aí que tá saindo da faculdade, como eu saí, como eu fiquei assim meio que sem entender, né? Não sabia de nada da parte burocrática de abrir estúdio, de quais eram os melhores equipamentos, não sabia de nada. E daí ter uma pessoa que diga assim, que estenda a mão e diga, ei, vem cá que eu vou te ajudar. Eu queria ter tido essa pessoa e agora eu sou essa pessoa. É isso. Ai, já esquecendo, vou mostrar pra vocês, né? Me pediram pra mostrar o que é que tem nessa caixa, Paulinha, porque eu coloquei nos stories. Vou mostrar pra vocês. Eu tava separando aqui pras meninas lá do meu estúdio. Ó, isso aqui é uma caixinha, tá? Deixo essas abas aqui todinha pra elas e elas colocam aqui os horários, tá? Então, de 6 da manhã, aí coloca todas as fichas que eu tava falando a vocês de contrato, as fichas do aluno, toda aqui, ó, de 6 da manhã, de 7, de 8. Então, deixa tudo organizadinho aqui, que fica mais fácil. Aqui, um planner. Eu peço pra elas fazerem Eu peço para elas fazerem esse planner aqui bem direitinho. Na segunda-feira, quem é que veio, o que é que fez, se alguém faltou, deixa tudo aqui e coloca lá na pastinha. Deixa tudo separado, porque no final do mês a gente tem uma noção do que foi que aconteceu no estúdio. Aqui, caderninho de anotação para elas, tá? Eu sou a louca do papel, né? Então eu dou papel a todo mundo também, porque eu só sei fazer minhas coisas através daqui, ó, do papel. Por mais que no final do mês a gente sente, olhe tudo e depois coloque numa planilha, tá, de Excel, mas realmente eu preciso de papel. Ó, aqui são os planos, tá? Eu deixo tudo assim nesse aqui, esqueci o nome, nessa folha durinha aqui,
Porque aí eu coloco, ó, os planos do Pilates, coloco o plano mensal, o trimestral e o familiar e deixo com elas para que elas mostrem sempre aos alunos que vão se matricular, ó, isso daqui são os 3 planos, tem isso aqui, tem essas regras. Aqui eu coloco, ó, que tem direito a 2 reposições com aviso prévio durante só o mês. Então, digamos que um aluno pegue um plano mensal, ele vai realizar essas 8 aulas durante 30 dias, tá? Ela pode realizar as 8 aulas em 2 semanas e daí realmente já acabou o mês. Porque eu tava tendo muita dificuldade em relação a aluno que falta, que vai mais pra frente, que simplesmente quer pagar o mês do dia 10 e acaba pagando, sei lá, vai procrastinando e paga lá dia 20. Então, eu deixo já tudo estabelecido aqui, porque elas vão e explicam sempre na matrícula, tá? Expliquem sempre na matrícula também, que fica mais fácil deles entenderem todas as regras. O aluno deve cumprir a quantidade de aulas de acordo com o plano escolhido, também falei disso. Deixa eu ver mais aqui. Eu ia mostrar, já mostrei, né? A parte de cartão. Essas folhinhas coloridas aqui, eu não sei se vocês gostam. Eu amo elas. Sempre que chega um aluno novo, a gente coloca lá, bem-vindo, tal pessoa, para se sentir acolhido, né? Tudo mais. Pronto, gente. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre realmente gestão. Se caso alguma de vocês tiver dúvida, me manda, tá? No direct, me manda em qualquer canto aqui, que eu vou responder a todas vocês, tá? Eu não tô vendo se vocês estão mandando mensagem aí, porque o celular tá ao contrário, porque senão vocês iam ver as letras ao contrário, tá certo? Beijo, boa noite. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira, tá? Beijo, vou desligar.